Este rapaz está dançando com um louco. Ele foi picado pela tarântula. Tudo às avessas. Conta um conto apresenta de Edgar Allan Poe, O Escaravelho de Ouro. Narração Marcelo Fávaro. Há muitos anos passados, travei amizade com um cavalheiro chamado William Legrand. Pertencia ele a uma antiga família huguenote e fora outrora rico, mas uma série de infortúnios tinham-no reduzido à miséria. Para evitar as mortificações que se seguiram aos seus desastres, deixou Nova Orleans, terra natal de seus avós, e passou a residir na ilha de Sullivan, perto de Charleston, na Carolina do Sul. Esta ilha é bastante singular e formada quase que só de areia e tem cerca de 3 milhas de comprimento. Sua largura em ponto algum excede de 1/4 de milha. É separada do continente por um braço de mar quase imperceptível que se insinua através de uma vastidão de mangues e lodo, refúgio favorito das aves aquáticas. A vegetação, como se pode supor, é escassa, ou pelo menos raquítica. Nenhuma árvore de grande porte ali se vê. Perto da extremidade ocidental, onde se ergue o Forte Moultrie e onde se encontram alguns miseráveis barracões, habitados durante o verão pelos que fogem da poeira e da febre de Charleston, pode ser encontrada a cerdosa palmeira anã. Mas toda a ilha, com exceção dessa ponta ocidental e de uma faixa de áspera e branca praia na costa marítima, está coberta de densa capoeira de murta cheirosa, tão apreciada pelos horticultores ingleses. Os arbustos atingem ali, às vezes, a altura de 15 a 20 pés e formam um matagal quase impenetrável, impregnando o ar com sua fragrância. No mais recôndito recesso desse matagal, não longe da ponta ocidental e mais remota da ilha, Legrand construiu uma pequena cabana, em que residia quando, pela primeira vez, por mero acaso, travei conhecimento com ele. Esse conhecimento logo amadureceu em amizade, pois aquele solitário muito havia para excitar interesse e estima. Achei-o bem educado, dotado de incomuns faculdades espirituais, infectadas apenas de misantropia e sujeitas a caprichosas disposições de entusiasmo e de melancolia alternadas. Tinha consigo muitos livros, mas raramente se servia deles. Suas principais diversões eram a caça e a pesca, além de vaguear por entre as murtas à busca de conchas ou espécimes entomológicos. Sua coleção desses últimos poderia ser invejada por um Schwammerdan. Nessas excursões era acompanhado habitualmente por um negro velho chamado Júpiter, que tinha sido libertado antes dos reveses da família, mas não pudera ser levado, por ameaças ou promessas, a abandonar o que considerava seu direito de acompanhar os passos do seu jovem Sr. Will. Não é improvável que os parentes de Legrand, considerando-o de intelecto um tanto desarranjado, tenham tentado instilar essa teimosia em Júpiter, tendo em vista a vigilância e a guarda do erradio. Os invernos na latitude da ilha de Sullivan raramente são muito severos, e no fim do ano é coisa rara, na verdade, ser necessário ascender. Pelo meadro de outubro de 1800 e alguma coisa, houve, porém, algum dia de sensível friagem. Justamente antes do pôr do sol, rompi através dos arbustos sempre verdes até a cabana do meu amigo, a quem eu não tinha visitado havia várias semanas. Residente, como então era, em Charleston, a uma distância de 9 milhas da ilha, num tempo em que as facilidades de travessia e volta estavam muito abaixo dos dias atuais. Depois de alcançar a cabana, bati à porta, segundo meu costume, e, não obtendo resposta, procurei a chave no lugar onde eu sabia que ela ficava escondida. Girei-a na fechadura e entrei.
belo fogo ardia na lareira. Era uma novidade e de algum modo desagradável. Tirei o sobretudo e, puxando uma poltrona para junto das achas crepitantes, esperei pacientemente a chegada dos donos da casa. Pouco depois de escurecer, chegaram eles e me deram cordiais boas-vindas. Júpiter, arreganhando os dentes de uma orelha a outra, apressou-se em preparar algumas aves aquáticas para o jantar. Legrand estava num de seus acessos. Como poderia eu denominá-los diversamente? Acesso de entusiasmo. Encontraram uma concha bivalva desconhecida, formando um novo gênero, e mais do que isso, caçara e apanhara com o auxílio de Júpiter um escarabaus, que acreditava ser totalmente novo, mas a respeito do qual desejava conhecer a minha opinião no dia seguinte. E por que não esta noite? Perguntei, esfregando as mãos por cima do fogo e desejando que toda a raça dos escarabaei fosse para o inferno. Ah, se eu tivesse sabido que você estava aqui, disse Legrand, mas faz tanto tempo que não o vejo. E como podia eu prever que você viria visitar-me logo esta noite, grande entre todas? Ao vir para casa, encontrei-me com o Tenente G, lá do forte, e muito doidamente acabei emprestando o escaravelho. E de modo que para você é impossível vê-lo antes que amanheça. Fique aqui esta noite e mandarei Júpiter descer logo ao nascer do sol. É a mais bela da criação. O quê? O nascer do sol? Ora, não, o escaravelho. É de uma brilhante cor de ouro, mais ou menos do tamanho de uma noz grande, com 2 manchas negras de azebiche perto de uma das extremidades da costa e outra um pouco mais comprida na outra extremidade. As antenas são... Não tem nada de estranho nele não, Sr. Will. Tô apostando, interrompeu aí Júpiter. O escaravelho é um escaravelho de ouro maciço. Cada pedacinho dele por dentro e tudo, menos as asas. Eu nunca vi um escaravelho nem a metade mais pesado, em toda a minha vida. Bem, suponhamos que é, Jupe, replicou Legrand. Algo mais vivamente pareceu-me do que o acaso requeria. É isso algum motivo para você deixar as aves queimarem? A cor. E aí ele voltou-se para mim. É realmente capaz de afiançar a opinião de Júpiter. Você nunca viu um brilho metálico mais cintilante do que o emitido pela casca dele? Mas sobre isso você poderá julgar amanhã. Até lá, vou dar-lhe alguma ideia do formato. Dizendo isso, sentou-se a uma mesinha em que havia pena e tinta, porém não papel. Procurou alguma folha numa gaveta, mas não encontrou. Não faz mal, disse por fim. Isto servirá. E tirou do bolso do colete um pedaço do que eu tomei por um gorro muito sujo e fez nele, com a pena, rápido desenho. Enquanto o fazia, conservei-me na cadeira junto ao fogo, pois ainda estava com frio. Quando o desenho ficou pronto, ele me o entregou, sem levantar-se. No momento em que eu o recebia, ouviu-se um alto grunhido, seguido de arranhões na porta. Júpiter abriu-a e um grande cão terra-nova que pertencia a Legrand entrou correndo, pulou sobre os meus ombros e cumulou-me de festas, pois eu lhe dedicara muita atenção em visitas anteriores. Quando suas brincadeiras terminaram, olhei para o papel e, para falar a verdade, fiquei um pouco intrigado com o que o meu amigo desenhara. Bem, disse eu, depois de contemplá-lo por alguns minutos. Esse é um estranho escarabeus, devo confessá-lo. Para mim é novo. Eu nunca vi alguma coisa como ele. A não ser um crânio ou uma caveira, com o que ele se parece mais do que qualquer coisa que já esteve sob minha observação. Uma caveira, repetiu Legrand. Oh, sim, bem, ele tem algo dessa aparência, no papel sem dúvida. As 2 manchas pretas do alto assemelham-se aos olhos, hein? E a mais comprida, abaixo, assemelha-se à boca. Depois, a forma do conjunto é oval. Talvez seja isso,
disse eu. Mas, Legrand, eu receio que você não seja artista. Devo esperar até ver o próprio bicho, se quiser formar uma ideia de sua aparência pessoal. Bem, eu não sei, disse ele um pouco irritado. Eu desenho toleravelmente. Pelo menos, deveria desenhar. Tive bons professores e orgulho-me de não ser um imbecil. Mas, meu caro, então você está brincando, falei. Isto é um crânio bem passável. De fato, pode-se dizer que é um crânio excelente, de acordo com as noções vulgares sobre tais espécimes de fisiologia, e o seu escarabeus deve ser o mais esquisito do mundo se parecer com isso. Ora, poderíamos extrair uma impressionante superstição desse esboço. Presumo que você chamará o escaravelho o escarabeus cap hominis, ou qualquer coisa desse gênero. Há muitos títulos semelhantes na história natural. Mas onde estão as antenas de que você falou? As antenas, disse Legrand, que parecia estar se tornando inexplicavelmente furioso com o assunto. Eu estou certo de que você deve ver as antenas. Filas tão nitidamente como no inseto original, e julgo que é suficiente. Bem, talvez você tenha feito, disse eu. Contudo, eu não estou vendo. E passei-lhe o papel, sem observação adicional, não desejando-lhe o temperamento. Mas muito surpreendido estava com a reviravolta que as coisas sofreram. Seu mau humor me intrigava. E quanto ao desenho do bicho, positivamente nenhuma antena era visível e o conjunto possui uma semelhança muito estreita com os desenhos comuns de uma caveira. Ele recebeu o papel muito impaciente e estava a ponto de amarfanhá-lo, aparentemente para tirá-lo ao fogo, quando uma olhadela casual ao desenho pareceu de súbito prender-lhe a atenção. Num instante seu rosto enrubesceu com violência, e no outro ficou excessivamente pálido. Durante alguns minutos continuou a pesquisar o desenho, acuradamente, do lugar de onde sentava. Afinal levantou-se, apanhou uma vela na mesa e foi sentar-se sobre uma arca de viagem, no canto mais distante do aposento. E ali de novo procedeu a um exame ansioso do papel, virando-os em todas as direções. Nada disse, porém, e essa conduta grandemente me assombrou. Achei prudente, porém, não exacerbar o crescente mau humor de seu temperamento com qualquer comentário. Depois ele tirou do bolso do colete uma carteira, colocou o papel dentro dela cuidadosamente e depositou-a numa escrivaninha, que fechou a chave. Tornou então mais comedido em seus modos, mas o aspecto primitivo de entusiasmo desaparecera por inteiro. Contudo, não parecia tão de mau humor quanto abstraído. À medida que a noite avançava, ele se tornava cada vez mais perdido em sonhos, dos quais não o podia despertar qualquer de minhas observações. Fora minha intenção passar a noite na cabana, como antes frequentemente fizera, mas vendo naquela disposição de ânimo o dono da casa, considerei mais prudente me despedir. Ele não insistiu para que eu ficasse, mas quando parti, apertou-me a mão com cordialidade além da costumeira. Foi cerca de 1 mês depois disso, e durante esse intervalo eu nada soubera de Legrand, que recebi em Charleston a visita do seu criado, Júpiter. Eu nunca vira o bom negro velho com aparência tão assustada, e temi que algum sério desastre tivesse sobrevindo a meu amigo. Bem, Jupe, falei, o que é agora? Como vai, seu patrão? Ora, para falar a verdade, senhor, ele não vai tão bem como devia ser. Não vai bem? Eu sinto muito em saber disso. E de que ele se queixa? E daí? É isso. Ele não se queixa de nada, mas ele está muito doente, muito mesmo. Muito doente, Júpiter? E por que você não disse isso logo? Ele está de cama? Não está não. Ele não acha lugar nenhum, não. Aí é que a porca torce o rabo. Eu tô com a cabeça tonta por causa do Sr. Will. Júpiter, eu gostaria de entender. O que você está dizendo? Você falou que seu patrão está doente.
E não lhe contou do que é que sofre? Ele não falou nada? Ora, senhor, é bobagem ficar cremando a cabeça com esse negócio. O senhor Will não fala nada. Diz que não tem coisa nenhuma. Mas então, por que é que ele fica pra lá e pra cá olhando pra onde anda, com a cabeça pra baixo, com os ombros pra cima? E por que que ele fica o tempo todo com os números? Com o que, Júpiter? Fazendo uns números com figura na pedra. As figuras mais esquisitas que eu já vi. Eu já tô ficando com medo, palavra. Tenho de ficar com os olhos pregados em riba dele só. Outro dia ele me escapuliu antes do sol nascer e ficou sumido o dia todo santo. E eu tinha cortado umas boas varas para dar um bom exemplo para ele quando ele voltasse. Mas eu tô tão bobo que não tenho nem coração para fazer. Ele tava com uma cara tão triste. Como? Assim, afinal de contas, eu acho que você fez melhor em não ser tão severo com o coitado. Não bata nele, Júpiter. Ele pode muito bem não aguentar isso. Mas você não faz ideia do que causou essa doença? Ou antes, essa mudança de procedimento? Aconteceu alguma coisa desagradável desde que eu estive por lá? Não, senhor. Não teve nada de desagradável desde esse dia. Foi antes disso, eu acho. Foi no mesmo dia que o senhor esteve lá. Como? O que é que você quer dizer? Ora, senhor, eu quero dizer o escaravelho. Tá aí. O quê? O escaravelho. Eu tô com toda a certeza de que o senhor Will foi mordido. Lá por perto da cabeça. Por aquele escaravelho de ouro. E que motivo você tem para essa suposição, Júpiter? Ele tem pão que chega, senhor. E boca também. Eu nunca vi um escaravelho tão encapetado. Ele bate e morde em tudo que chega perto. O senhor Will apanhou ele primeiro, mas teve de deixar ele embora depressa outra vez. Eu tô lhe falando. Foi nessa ocasião que ele deve ter dado a mordida. Eu não gosto do jeito da boca do escaravelho de jeito nenhum. Assim eu não ia pegar nele com os meus dedos. Mas agarrei ele com um pedaço de papel que eu achei, enrolei ele no papel e enfiei num pedaço na boca dele. Foi assim que eu fiz. E você pensa então que seu patrão foi picado pelo bicho e que a picada é o que o fez ficar doente? Eu não penso nada não, senhor, eu sei. O que é que faz ele ficar variando por causa de ouro? Se não é a mordida de um escaravelho de ouro? Eu já ouvi falar desses escaravelhos de ouro antes disso. Mas como é que você sabe que ele sonha com ouro? E como é que eu sei? Ora, porque ele fala disso enquanto está dormindo. Ah, tá aí, como é que eu sei? Bem, Jupe, talvez você tenha razão. Mas que afortunada circunstância devo atribuir à honra da tua visita hoje? Que é isso, senhor? Você traz algum recado do senhor Legrand? Não, senhor. Eu trago essa carta. E aí Júpiter me entregou um bilhete que rezava assim: Meu caro, por que não o tenho visto há tanto tempo? Espero que você não tenha caído na infantilidade de se ofender com qualquer pequena rudeza de minha parte. Mas não, isso é improvável. Desde que o vi, tenho tido grandes motivos de ansiedade. Tenho algo a dizer-lhe e contudo mal sei como falar. E nem se eu devo falar. Eu não tenho andado muito bem nesses últimos dias, e o pobre velho Júpiter me irrita quase além do suportável com as suas significativas atenções. Você acreditará que ele preparou uma pesada vara no outro dia para castigar-me por ter escapulido dele e passado o dia sozinho entre as colinas do continente? Eu acredito deveras que só minha aparência doentia me salvou de uma surra. Eu não fiz qualquer acréscimo à minha coleção desde que nos encontramos. E se você puder, de qualquer modo, fazê-lo sem inconveniente, venha com Júpiter. Venha. Desejo vê-lo essa noite. É assunto de importância. Asseguro-lhe que é da mais alta importância. Sempre seu, William Legrand.
Havia algo no tom desse bilhete que me causou um grande incômodo. Todo o seu estilo diferia completamente do de Legrand. Com o que poderia estar ele sonhando? Que nova excentricidade dominava seu cérebro excitável? Que negócio da mais alta importância podia ele possivelmente ter realizado? Sinceramente, o que Júpiter me dissera dele não afiançava nada de bom. Eu temia que a contínua pressão da má sorte, afinal, tivesse inteiramente desarranjado a razão do meu amigo. Sem um momento de hesitação, por conseguinte, preparei-me para acompanhar o emissário. Ao chegar ao cais, notei uma foice e 3 pás, todas aparentemente novas, no fundo do bote em que devíamos embarcar. Que quer dizer tudo isso, Jup? Interroguei. Foice, senhor. E pá. Muito bem, mas que é que elas estão fazendo aí? A foice e as pás que o Sr. Will falou para eu comprar para ele na cidade. E foi o diabo o dinheirão que tive que dar por elas. Mas, por tudo quanto é misterioso, que é que o Sr. Will vai fazer com foices e pás? Tá aí uma coisa que eu não sei, e um raio me parta se eu não acredito que ele também não sabe. Mas isso é coisa do escaravelho. Verificando que nada de satisfatório podia obter de Júpiter, cuja mente parecia estar inteiramente absorvida pelo escaravelho, entrei no bote e soltei a vela. Com bela e forte brisa, logo corremos para a pequena Angra, ao norte de Fort Moultrie, e uma caminhada de cerca de 2 milhas levou-nos à cabana. Eram quase 3 horas da tarde quando chegamos. Legrand estivera a nos esperar com ansiosa expectativa. Apertou-me a mão com um aperto nervoso que me alarmou e fortaleceu as suspeitas já entretidas. Seu rosto é pálido até a lividez e seus olhos fundos brilhavam com um clarão anormal. Depois de algumas perguntas relativas à sua saúde, o interroguei, perguntei para ele, não sabendo que coisa melhor dizer sobre se recebera do tenente G o escarabeus. Oh, sim, replicou ele corando violentamente. Recebi-o dele na manhã seguinte. Nada me podia tentar a separar-me desse escarabeus. Você sabe que Júpiter tem toda a razão acerca dele, não sabe? E de que modo? Perguntei com triste pressentimento no coração. Ao supor que é um escaravelho de ouro autêntico. Falou isso com um aspecto de profunda seriedade, e senti-me indizivelmente perturbado. Esse escaravelho vai fazer a minha fortuna, continuou ele com um sorriso triunfante. Vai reinstalar-me na posse do que era de minha família. E qualquer coisa de admirar então, que eu aprecie tanto. Desde que a fortuna achou conveniente conceder-me, só tenho que usá-lo de modo adequado. E chegarei até o ouro de que ele é o indício. Júpiter, traga-me aquele escarabeus. O quê? O escaravelho, senhor? Eu acho melhor não ter trabalho com aquele escaravelho, não, senhor. O senhor mesmo que apanhe ele. Aí Legrand levantou-se com um ar grave e imponente e trouxe-me o bicho, tirando-o de uma caixa de vidro que ele estava encerrado. Era um belo escarabeus, do tipo naquele tempo desconhecido para os naturalistas e naturalmente de grande valor do ponto de vista científico. Havia 2 manchas negras e redondas perto de uma das extremidades das costas e outra comprida mancha perto de outra extremidade. A casca era enormemente dura e brilhante, com toda a aparência de ouro brunido. O peso do inseto era bem digno de nota e, tomando tudo isso em consideração, eu mal poderia censurar Júpiter por sua opinião relativamente a ele. Mas, por minha vida, eu não podia dizer que fazer quanto à concordância de Legrand com essa opinião.
Mandei buscá-lo, disse ele num tom grandiloquente. Mandei buscá-lo para poder ter seu conselho e auxílio, a fim de favorecer os desígnios da sorte e do escaravelho. Meu caro Legrand, gritei eu, interrompendo. Você com certeza não está bem, e faria melhor se tomasse algumas pequenas precauções. Deve ir para a cama, e eu ficarei com você alguns dias até que recobre a saúde. Você está com febre. Tome meu pulso, disse ele. Tomei-lhe o pulso e, para falar a verdade, não achei o mais leve indício de febre. Mas você pode estar doente e contudo, não ter febre? Permita-me que dessa vez me faça de médico para você. Em primeiro lugar, vai para a cama. Em segundo lugar, você está enganado, interrompeu ele. Sinto-me tão bem quanto seria de esperar no estado de excitação que eu me encontro. Se você realmente se interessa pela minha saúde, trate de me aliviar dessa excitação. E como se há de fazer? Muito facilmente. Júpiter e eu vamos fazer uma expedição às colinas, no continente. E nessa expedição necessitamos do auxílio de alguma pessoa em que nos possamos confiar. Você é a única que merece essa confiança, veja. Se formos bem-sucedidos ou fracassarmos, a excitação que você agora percebe em mim será igualmente aliviada. Eu tenho o maior desejo de servi-lo de qualquer maneira, respondi. Mas, veja, pretende você dizer que esse infernal escaravelho tem alguma relação com uma expedição às colinas? Tem. Então, Legrand, eu não posso tomar parte numa empresa tão absurda. Sinto muito, pois teremos de tentá-la nós mesmos. Pois tentem-na vocês. Este homem está seguramente maluco. Mas vejamos, quanto tempo se propõe a ficar ausente? Provavelmente a noite toda. Partiremos agora mesmo e estaremos de volta de qualquer modo ao amanhecer. E você me promete, sob palavra de honra, que, quando estiver passado esse capricho de vocês e o negócio do escaravelho, bom Deus, estiver resolvido, para satisfação sua, voltará então para casa e seguirá estritamente o meu conselho como se fosse o seu médico? Sim, eu prometo. E agora? Vamos, pois não temos tempo a perder. De coração opresso, acompanhei o meu amigo. Pusemo-nos a caminho, cerca das 4 horas. Legrand, Júpiter, o cachorro e Júpiter tinha consigo a foice e as pás, pois insistira em carregar todas, mas por medo, pareceu-me, de deixar qualquer daqueles utensílios ao alcance do seu patrão do que por qualquer excesso de solicitude ou complacência. Sua fisionomia estava extremamente carrancuda e esse maldito escaravelho foram as únicas palavras que escaparam de seus lábios durante o trajeto. Pela minha parte, estava encarregado de um par de lanternas furta-fogo, enquanto Legrand contentava-se com o escarabeus, que levava amarrado à ponta de um pedaço de barbante, fazendo-o girar para cá e para lá com o ar de um prestidigitador enquanto caminhava. Ao observar esta última e plena prova da aberração mental do meu amigo, mal podia eu reter as lágrimas. Pensei, porém, que seria melhor satisfazer-lhe a fantasia, pelo menos um momento, ou até que eu pudesse adotar medidas mais enérgicas, com probabilidade de êxito. Entre mentes tentei, mas completamente em vão, sondá-lo a respeito do objetivo da caminhada. Tendo conseguido induzir-me a acompanhá-lo, não parecia desejar travar conversa sobre qualquer assunto da menor importância, e a todas as minhas perguntas não se dignava a dar outra resposta senão veremos. Cruzamos o braço de mar na ponta da ilha por meio de um esquife e, subindo os terrenos altos da praia do continente, continuamos na direção noroeste, através de um trecho de terras expressivamente agrestes e desoladas, onde não se via vestígio algum de passo humano.
Legrand seguia na dianteira com decisão, parando apenas um instante aqui e ali para consultar o que parecia de ser de certos marcos por ele mesmo colocados em ocasião anterior. Caminhamos assim cerca de 2 horas, e o sol estava a ponto de pôr-se, quando penetramos numa região infinitamente mais sinistra do que qualquer outra até então vista. Era uma espécie de tabuleiro, perto do cume de uma colina quase inacessível, densamente coberta da base ao cimo e entremeada de imensos penhascos que pareciam estar soltos sobre o solo e, em muitos casos, só não se precipitavam nos vales lá embaixo graças ao suporte dos troncos contra os quais se reclinavam. Profundas ravinas em várias direções davam ao cenário um ar de solenidade ainda mais severo. A plataforma natural sobre a qual havíamos garimpado estava espessamente coberta de sarças, através das quais logo descobrimos que seria impossível abrir caminho a não ser por meio da foice Júpiter, por onde, de seu patrão, começou a rasgar para nós uma estrada, até o pé de um tulipeiro gigantesco, que se erguia com uns 8 ou 10 carvalhos sobre o planalto, e os ultrapassava a todos bastante, bem como a todas as outras árvores que até então eu vira, pela beleza da folhagem e da forma, pela vasta circunferência dos ramos e pela majestade real de seu aspecto. Ao alcançarmos dessa árvore, Legrand voltou-se para Júpiter e perguntou-lhe se achava que podia subir por ela. O velho pareceu um tanto aturdido com essa pergunta e, durante alguns instantes, não deu resposta. Afinal, aproximou-se do imenso tronco, andou devagar em torno dele e examinou-o com minuciosa atenção. Terminado o exame, disse simplesmente: "Sim, senhor. Jupe sobe em qualquer árvore que ele nunca viu antes na vida." "Então suba o mais depressa possível, pois em breve estará demasiado escuro para ver o que devemos fazer." "E até onde que eu tenho que subir, senhor?" perguntou Júpiter. "Suba primeiro pelo tronco principal, e depois lhe direi que caminho deverá tomar. Espera. Leve esse escaravelho com você." "O escaravelho, senhor Will? O escaravelho de ouro?" gritou o negro, recuando de medo. "E por que eu tenho que levar o escaravelho para cima da árvore? Que eu me dane se fizer isso." "Se você tem medo, Jupe, um homem desse tamanho como você, de pegar num pequeno escaravelho morto e inofensivo, pode levá-lo por esse barbante, mas se de qualquer modo não quiser levá-lo consigo lá para cima, serei forçado a quebrar a sua cabeça com essa pá." "Que negócio é esse, senhor?" disse Júpiter, evidentemente envergonhado, a ponto de se tornar mais condescendente. "Sempre querendo armar barulho com o nego velho. Eu tava só brincando, senhor." "Eu ter medo de escaravelho. Eu nem tô ligando pra ele." Aí pegou com precaução a extremidade do barbante e, mantendo o inseto tão longe da sua pessoa quanto as circunstâncias lhe permitiam, preparou-se para subir a árvore. Quando novo, o tulipeiro, ou o Liriodendron tulipiferum, o mais majestoso dos habitantes da floresta americana, tem um tronco caracteristicamente liso e muitas vezes se eleva a grandes alturas sem ramos laterais. Mas chegando à maturidade, a casca torna-se rugosa e desigual, enquanto muitos galhos pequenos aparecem sobre o tronco. Assim, a dificuldade da ascensão, no caso presente, era mais aparente que real, abraçando o enorme cilindro o mais estreitamente possível, com os braços e os joelhos, agarrando com mãos alguns dos brotos e descansando os dedos nus sobre os outros. Júpiter, depois de ter escapado de cair 1 ou 2 vezes, por fim içou-se até a primeira grande forquilha, parecendo considerar a coisa toda como virtualmente executada. Na realidade, o risco da empresa havia passado, embora o negro estivesse a 60 ou 70 pés do solo. "E para onde eu devo ir agora, Sr. Will?"
perguntou ele. Vá subindo pelo galho mais grosso, o daquele lado, disse Legrand. O negro obedeceu-lhe prontamente e, ao que parece, sem muita dificuldade, subindo cada vez mais alto, até que não conseguia mais vislumbrar o seu vulto agachado, através da densa folhagem que o tocava. Nesse momento ouviu-se sua voz, numa espécie de grito. E até onde eu tenho que subir ainda? A que altura você está? Perguntou Legrand. Tão harto, replicou o negro, que tô podendo ver o céu pelo arto da árvore. Não se preocupe com o céu, mas preste atenção ao que eu te digo. Olhe para o tronco embaixo e conte os galhos abaixo de você, desse lado. Quantos galhos você passou? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5... Eu passei 5 galhos grandes desse lado, senhor. Então suba um galho mais alto. Em poucos minutos ouviu-se novamente a voz anunciando que o galho fora atingido. Agora, Jupe, gritou Legrand, evidentemente bastante excitado. Quero que você vá andando por esse galho até onde puder. Se vir qualquer coisa estranha, me diga. Dessa vez, qualquer pequena dúvida que eu pudesse ainda entreter a respeito da insanidade do meu pobre amigo foi por fim desfeita. Não tinha outra alternativa senão concluir que ele estava atacado de loucura, e fiquei seriamente ansioso por fazê-lo voltar à casa. Enquanto eu ponderava sobre o que seria melhor, ouviu-se de novo a voz de Júpiter. Eu tô com muito medo de arriscar esse galho mais longe. Ele tá quase todo podre. Você tá dizendo que é um galho podre, Júpiter? Gritou Legrand com voz trêmula. Sim, tá podre que nem uma tranca véia, podrinho da sirva. Não tá prestando pra mais nada. Em nome do céu, o que eu devo fazer? Perguntou Legrand, demonstrando o maior desespero. Que fazer? Disse eu, alegre por encontrar uma oportunidade de intercalar uma palavra. Ora, ir para casa e se deitar? Vamos embora, não seja teimoso. Tá ficando tarde. E além disso, não deve se esquecer de sua promessa. Júpiter! Gritou ele sem me dar nenhuma atenção. Você tá me ouvindo? Sim, senhor. Eu tô escutando o senhor bem. Experimente então o galho com o seu canivete e veja se está muito podre. Ele tá podre sim, senhor, e muito mesmo, replicou o negro em poucos momentos. Mas não tá tão podre como devia estar. Eu sozinho posso me arriscar mais um bocado pelo galho. Você sozinho? O que você quer dizer com isso? Ora, eu tô falando de escaravelho. Ele é muito pesado. Se eu soltasse ele primeiro, então o galho não ia se quebrar, só com o peso de um nego. Olha que velhaco dos infernos! Gritou Legrand, aparentemente muito aliviado. Que é que você tá pensando pra falar uma asneira dessa? Se você soltar esse escaravelho, palavra que eu lhe quebro o pescoço. Escuta aqui, Júpiter. Você tá me ouvindo? Eu tô sim, senhor. Não é preciso gritar pro pobre negro desse jeito. Bem, então escute. Se você se arriscar pelo galho até onde puder chegar sem perigo e não soltar o escaravelho, eu lhe darei $1 de prata de presente logo que você descer. Tô indo, seu senhor Will. Tá feito, replicou o negro bem depressa. Eu tô agora quase na pontinha. Na ponta? Gritou satisfeito Legrand. Você disse que tá na ponta desse galho? Eu tô chegando no fim, senhor. Oh, valha-me Deus! Que é isso aqui em cima da árvore? Bem! Gritou Legrand altamente satisfeito. E que é isso? Uai, e pra mim isso é uma caveira! Alguém deixou a cabeça dele aqui em riba da árvore e os corvos comeram tudo quanto era pedaço de carne. Uma caveira? Foi o que você disse? Muito bem. E como é que ela tá presa no galho? Que é que a segura? Eu não sei não, senhor. Eu vou espiar. Tá aí. Palavra que é uma coisa muito esquisita, senhor. Tem um prego enorme na caveira pregando ela na árvore. Bem, agora, Júpiter, faça exatamente o que eu vou lhe dizer. Sim, senhor. Presta atenção, então.
Procure o olho esquerdo da caveira. Tá bem, mas ela não tem olho esquerdo nenhum. Oh, maldita estupidez! Você não sabe distinguir a sua mão direita da esquerda? Eu sei, isso eu sei muito bem. É com a mão esquerda que eu racho a lenha. Muito bem, você é canhoto. E seu olho esquerdo está do mesmo lado de sua mão esquerda. Acho que agora você sabe achar o olho esquerdo da caveira ou o lugar de onde ele estava, achou? Houve um prolongado intervalo, e por fim o negro falou: o olho esquerdo da caveira está também do mesmo lado da mão esquerda dela? E por que a caveira não tem nenhum pedacinho de mão nenhuma? Não faz mal, eu achei o olho esquerdo agora. Tá aqui o olho esquerdo. O que é que eu vou fazer com ele? Deixe o escaravelho cair por dentro dele, até onde o barbante der. Mas tenha cuidado e não largue o barbante. Tá tudo pronto, senhor Will. Foi muito fácil pôr o escaravelho no buraco. Olha ele lá embaixo. Durante essa conversa, nenhuma parte do corpo de Júpiter podia ser vista, mas o escaravelho que ele fizera descer era agora visível na ponta do cordel e cintilava, como um globo de ouro brunido, aos últimos raios do sol poente, alguns dos quais ainda iluminavam debilmente o cume sobre o qual nos achávamos. O escarabeu pendia inteiramente livre de qualquer galho e, se deixando cair, tombaria aos nossos pés. Legrand imediatamente tomou da foice e limpou com um pedaço circular de 3 ou 4 jardas de diâmetro, bem por baixo do inseto. E tendo feito isso, ordenou a Júpiter que soltasse o barbante e descesse da árvore. Ficando uma cunha com grande cuidado no lugar preciso em que o escaravelho caiu, meu amigo tirou então do bolso uma fita métrica, amarrando uma ponta da mesma ao ponto da árvore que estava mais próxima da cunha. Desenrolou-a até alcançar a cunha e tornou a desenrolá-la na direção já estabelecida pelos 2 pontos da cunha e da árvore, pela distância de 50 pés. Júpiter ia limpando as saças com a foice, no lugar assim atingido. Foi cravada a segunda cavilha e em volta desta, como centro, travou ele um círculo grosseiro, de cerca de 4 pés de diâmetro. Apanhando então uma pá e dando uma a Júpiter e outra a mim, Legrand pediu-nos que cavássemos tão depressa quanto possível. Para falar a verdade, eu nunca tive predileção por tal divertimento, em tempo algum, e naquele momento particular de boa vontade teria recusado, pois a noite ia chegando e me achava muito fatigado com o exercício já feito. Mas não vi jeito de escapar, e temia eu turbar a serenidade do meu pobre amigo com uma recusa. Se eu de fato pudesse confiar na ajuda de Júpiter, não teria hesitado em tentar carregar o lunático para casa à força, mas conhecia demasiado bem a disposição de ânimo do velho negro para crer que ele me ajudaria, sob quaisquer circunstâncias, numa disputa pessoal com o seu patrão. Não tinha dúvida que este último era vítima de alguma das inúmeras superstições meridionais acerca de ouro enterrado, e de que tal fantasia recebera confirmação pela descoberta dos escarabeus, ou talvez pela obstinação de Júpiter em asseverar que era um escaravelho de ouro de verdade. Um espírito disposto à loucura seria facilmente conduzido por semelhantes sugestões, especialmente se as mesmas se harmonizassem com as ideias favoráveis e preconcebidas. Recordei-me então da conversa do coitado acerca de ser o escaravelho um indício de uma fortuna. Por causa de tudo isso, eu me sentia tristemente aborrecido e incomodado. Mas afinal resolvi fazer do mal um bem e cavar com boa vontade, para que assim o visionário se convencesse mais cedo, pela demonstração de seus olhos, da inutilidade das opiniões que entretinha. Fim da primeira parte. Muito bem, meu nome é Marcelo Fábio, estou narrando essa história
junto com vocês. Não conheço ainda o fim da história, já que é a primeira vez que eu leio o Escaravelho de Ouro junto com vocês, já gravando. E quero tecer alguns comentários aqui no meio da história. Primeiro, vocês sabem aí, o escaravelho seria um inseto como se fosse um besouro, né? Incluem os besouros pequenos até os enormes, né? Como os besouro Golias. Tem o escaravelho sagrado. Então, as costas desse inseto podem ser brilhantes e até douradas, como é o caso aí do escaravelho de ouro, né? E ele fala das cores aqui, podem apresentar várias cores foscas, brilhantes e até metálicas, e o tamanho pode ser de 1,4 milímetro até 16 centímetros. Quase o tamanho de uma mão. Jesus Cristo, que coisa! Tem garras afiadas e podem espetar levemente a pele quando manipulados. Tá aí a preocupação do Júpiter, né, e do narrador. Essa linha do... Primeiro, estou gostando muito mais do conto do que eu achei que eu gostaria. E ele vai contra tudo que eu já li do Edgar Allan Poe. Me lembra um pouco a relação de amizade que a gente encontra nos contos do Dupin, que é o investigador que ele criou, de um gênero que ele criou geniosamente, e que depois foi tão bem incorporado nas obras de Sir Arthur Conan Doyle na própria relação do Dr. Watson com o Sherlock Holmes, né? Aquela relação de amizade que a gente percebe no conto nos contos do Dupin, dos crimes da Rua Morgue, da carta roubada. A gente percebe também um pouquinho, nunca aposte sua cabeça com o diabo, o conto do Edgar Allan Poe, só que ali a relação entre os dois era de quase, sabe aquela amizade cheia de inveja, que os dois brigam. Inclusive ele fala, né, que vendeu o corpo do amigo. Credo, que coisa horrível. Bom, eu estou gostando demais da estrutura do conto, da forma da narrativa. Se passa numa ilha, ali numa cabana da ilha, e ele encontra esse inseto e ele fica aficionado, sente uma obsessão por aquele escaravelho, porque ele tem alguns desenhos nas costas ali que lembram uma caveira, tanto que ele tenta desenhar. E aí chega a esse local no continente, já em cima de uma colina, onde encontra uma caveira realmente, onde ele tem que colocar o escaravelho por dentro. E que personagem é esse do Júpiter, hein? É um personagem carismático, interessante. Como é que é assim? Seria um escravo ou um ex-escravo, né, que acabou se tornando companheiro de vida dele, mora com ele ali na cabana, e que de vez em quando pega a vara e dá nas costas do senhor dele. Quando o criado se acha no direito de falar: "Ô, meu, para um pouquinho, você tá ficando doido", enche as costas dele de vara. Eu achei muito divertida essa relação entre os dois, uma relação de amor realmente, e um ameaça o outro, e o outro responde com falta de educação. Eu achei, gente, que história, eu tô adorando. E provavelmente aonde caiu ali o escaravelho, sendo colocado por dentro da caveira, naturalmente ele deve ter saído pelo orifício ali de baixo e caiu no chão, e eles começaram a cavar ali no chão, embaixo dessa árvore. Provavelmente, eu não sei, o Legrand deve ter sonhado com esse local, depois de ter contato com o escaravelho, e a gente não sabe o que tem nesse lugar, se é um tesouro, se é alguma maldição, e eu tô louco para saber. Então, se você gostou do conto, permanece aqui comigo, já dê a sua inscrição, deixe seu like, comente o que você achou. O que acha que vai haver ali dentro da Terra? Se você já leu esse conto, não dá spoiler não, hein, ó. Um abraço a todos vocês e até a próxima, onde eu vou terminar esse conto. Tá na metade, né? Tá na página 12 de 25. Então é isso aí. Um abraço, até a próxima.